essa minha chegada à educação transpessoal, eu acho que para vocês entenderem bem, seria necessário resgatar um pouquinho do caminho que eu fiz para que vocês pudessem compreender isso. Então, primeiramente é assim, houve um determinado momento da minha vida que foi bastante religioso e num determinado momento eu desejei me fazer padre e, portanto, fui seminarista. Eu saí do primeiro ano da faculdade de engenharia mecânica que eu fazia para entrar no seminário, e no seminário eu fiquei um ciclo de 7 anos exatamente, até eu perceber que não era aquele caminho que eu queria e tomar outros rumos. Essa passagem pelo seminário foi importante por conta de 2 descobertas que eu fiz. A primeira delas, da filosofia, e a segunda delas, a educação. Eu descobri que a educação era uma maneira muito especial de pensar o ser humano, de pensar a vida, de pensar o mundo e de agir na vida, agir no mundo, de intervir. E quando eu descobri isso, eu fiquei encantado e resolvi fazer da educação o meu campo de trabalho. E deixei o seminário e comecei a lecionar filosofia na rede estadual paulista. Eu sou do estado de São Paulo. E como eu fazia pouco tempo que eu tinha deixado o seminário, muitas questões religiosas se passavam pela minha cabeça e eu queria trabalhar essa questão da espiritualidade, da religião, numa perspectiva mais acadêmica, porque eu vinha de uma experiência, eu vivi intensamente a experiência da espiritualidade no seminário, dentro da Igreja Católica, e eu queria compreender isso do ponto de vista das ciências humanas, das ciências sociais, e eu fui fazer um mestrado em ciências da religião. Realizei um trabalho de pesquisa sobre a Universidade Católica, isso era a época da teologia da libertação, e eu me aproximei muito desta abordagem da teologia da libertação, do pensamento marxista. A minha proximidade de Paulo Freire aqui vai se aumentando. E aí quando resolvi, e aí já estou chegando no Groff, porque quando eu resolvi fazer o doutorado em educação, inicialmente eu não entrei, embora já tivesse a referência de Stanislav Grof, eu entrei com um projeto que tentava aproximar a concepção de educação de Rudolf Steiner, dentro da antroposofia, e o pensamento de um filósofo brasileiro da educação, bastante conhecido, que é Dermeval Saviani. E as pessoas olhavam assim para mim meio assustadas, porque ela falava assim, mas como é que você quer aproximar um cara que é da antroposofia de um que é de tradição marxista, de tradição gramsciana? E essa era uma coisa que me encantava, porque eu olhava para Rudolf Steiner e para a tradição antroposófica e eu valorizava o cuidado que eles tinham com a espiritualidade, e eu achava na minha leitura que faltava ali engajamento histórico, luta, transformação, e eu via isso no pensamento do Demerval Saviani. Eu olhava para o pensamento do Demerval Saviani, via engajamento histórico, luta, transformação, mas via que faltava um sentido de espiritualidade que eu já estava acostumado a lidar com ele e que eu achava que era uma riqueza. Então eu entrei no doutorado com esse desafio de aproximar essas duas coisas. E comecei a estudar Rudolf Steiner e ver que era uma linguagem muito hermética, muito difícil. E que para eu trabalhar com isso dentro da academia ia ser muito exigente, porque a academia já ia começar a fazer exigências com a tradução dos conceitos, da experiência. E eu pensei comigo, eu tenho que encontrar uma linguagem que me faça a ponte entre o Rudolf Steiner e a academia como nós a conhecemos hoje e que me possibilite falar disso. E encontrei isso na psicologia transpessoal, que tem vários nomes, só para citar 2, Ken Wilber e Stanislav Grof, por exemplo. E quando eu conheci a perspectiva do Stanislav Grof, mais especificamente o trabalho dele que se chama Além do Cérebro, eu fiquei
também encantado com aquilo, e me encantei tanto que eu resolvi esquecer o Rudolf Steiner e me aprofundar no Groff. E aí tem um episódio muito curioso que eu partilho com vocês. Eu sei que estudantes vão ler isso, estudantes às vezes ficam desesperados, né? E eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha pesquisa para a tese de doutorado, o primeiro capítulo do livro Além do Cérebro, de Stanislav Grof, ele faz um mergulho na física quântica, para falar da mudança de paradigma. E quando eu terminei de ler aquele capítulo, eu pensava assim comigo: meu Deus, aonde eu fui me meter? Tanta coisa complicada que não é do meu universo. Mas uma voz intuitiva dizia assim para mim, que aquele era um caminho no qual eu teria uma experiência significativa do ponto de vista humano e que eu devia insistir nele. Então aqui começa uma coisa que é muito interessante, porque eu aprendi com o Groff que não existe possibilidade num processo de transformação se ele não for acompanhado de um trabalho sistemático de autoexploração ou de autoconhecimento. E uma coisa que foi importantíssima para a construção da minha tese de doutorado foi que no ano que eu comecei a fazer o doutorado, eu comecei a fazer também uma terapia de orientação porque assim, eu lia racionalmente o Groff, mas não bastava a compreensão intelectual do que eu estava lendo. Eu tinha que fazer uma experiência, que é o que eu chamo hoje da antropologia da inteireza, né? Eu tinha que fazer uma experiência da minha inteireza para ser capaz de falar na possibilidade de uma educação transpessoal. E o processo psicoterapêutico me acompanhou o doutorado todo, né? Eu morava em Pindamonhangaba nessa época, que é no Vale do Paraíba, em São Paulo, e viajava para São Paulo para fazer o doutorado. Então eu ia para as aulas do doutorado na parte da manhã e para a terapia no período da tarde. E o trabalho era muito sincronizado, porque eu fiz a respiração holotrópica que o Groff sugere, que é um mergulho de autoconhecimento profundo, em que muitas imagens arquetípicas aparecem, que dizem da dinâmica que interiormente o sujeito está vivendo. No caso, esse sujeito era eu mesmo, e eu precisava trabalhar aquilo. Então, e a minha tese de doutorado foi se constituindo dentro desse processo. Então, até aqui eu contei para vocês como foi que eu cheguei a isso. E eu cheguei a isto, assim, do ponto de vista profissional, havia uma motivação muito forte, que era a crise que eu sentia nos professores com os quais eu trabalhava. Crise de relacionamento, crise de sentido, crise de identidade. E vocês podem me dizer assim: bom, Elidio, mas o ser humano é um ser que vive permanentemente em crise. É possível enxergar o ser humano assim. Agora, é possível identificar momentos especiais de crise. E entendo que o planeta vive um momento assim, e que isso atinge de uma maneira especial a educação.